E Atos capítulo 2, versículo 42 apenas esse versículo para a nossa edificação. E o tema é um tema da nossa lição, um modelo bíblico. E estudamos vários tipos aqui de igreja adaptada, igreja sem esperança, igreja tombada, e hoje um modelo bíblico, um modelo de igreja estabelecido pelo próprio Deus para todas as igrejas, em todas as épocas. Então vamos ler Atos 2, 42. Todos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oremos. Pai querido, fale conosco, Senhor, segundo a Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos entender, ó Deus, o modelo de igreja que o Senhor mesmo deseja para nós, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para nós na Sua palavra, que a Tua palavra possa reavivar, revitalizar cada coração e trazer vida à nossa vida, para que possamos ser aquilo que o Senhor mesmo determinou que fôssemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É Deus quem determina como a igreja deve ser. A igreja não pode ser de acordo com o nosso gosto, uma igreja sem esperança, ou uma igreja adaptada, ou uma igreja tombada, mas uma igreja de acordo com a vontade que Deus mesmo estabeleceu, segundo a sua palavra. Dessa forma, a igreja primitiva se torna um modelo a ser seguido por todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. E nós podemos ver que Atos dos Apóstolos registra a história da igreja nos seus primeiros 30 anos. E aqui nós temos, então, um modelo como as igrejas devem ser. Em primeiro lugar, nós podemos ver que esta igreja era uma igreja perseverante na doutrina. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos ver isso? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja era apegada à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é espada de dois gumes, é martelo que esmiuça a penha, é alimento para a nossa alma, é o maná que Deus nos alimenta por meio das suas verdades. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Jesus ensinou os seus discípulos durante 3 anos e meio. Jesus andou com os seus discípulos, andou com o seu povo. Hoje nós não temos nenhum apóstolo mais, porque eles já estão na eternidade com Cristo. E aquela igreja primitiva não existe mais, porque eles já partiram para encontrar com o Senhor. E aqui, agora eles tinham a incumbência de transmitir o quê? Os ensinos de Cristo para a sua igreja nascente. E Jesus havia dito o seguinte para a sua igreja, antes de ser assunto aos céus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós não podemos seguir os ventos de doutrina e doutrinas de vento. Paulo chega a dizer o seguinte: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A igreja não pode seguir ventos de doutrinas e nem doutrinas de vento, para que nós não sejamos instáveis, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, para que não sejamos lançados para lá e para cá, sendo levados ao redor por ventos mutáveis, rodopiando por todo erro, engano, modismo doutrinário, teológico ou eclesiológico. A igreja não pode viver em parafuso, rodopiando, sendo enganada pelos ventos de doutrina. Paulo não quer que sejamos levados ao redor por todo vento de doutrina, como crianças desamparadas num barco. Imagine um barco comigo aqui. Um barco em alto mar, assolado
pelos ventos da tempestade, este barco sendo levado de um lado para o outro, e ali crianças dentro daquele barco, sem nenhuma direção, rodopiando, sendo levados ao redor por todos os ventos contrários, que eles não podem controlar. Deus, meus irmãos, não tem compromisso com as palavras dos homens. Deus tem compromisso com a sua palavra, com aquilo que Ele mesmo estabeleceu, com o modelo que Ele mesmo estabeleceu para a sua igreja. Nós não podemos mercadejar a palavra de Deus e jamais colocá-la de lado na igreja. Nós não podemos transformar a igreja como se fosse um comércio, mercadejando a palavra de Deus com a teologia da prosperidade, por exemplo. Paulo chega a dizer o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Por isso, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas em segundo lugar, era uma igreja perseverante na comunhão, e perseveravam na comunhão. Nós devemos estar unidos no mesmo amor, na mesma fé, na mesma verdade, na mesma palavra revelada. Os cristãos não são escolhidos congelados, petrificados, frios, mas são pessoas que devem amar, e devem ser amadas e viver em união. O versículo 12 do Evangelho de João 15, diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia chega a dizer: se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não podemos ser cristãos desigrejados, porque nós temos um amor que Cristo mesmo colocou no nosso coração, um amor verdadeiro que nós devemos nutrir uns pelos outros. Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros, nós devemos chorar com os que choram, nós devemos nos alegrar com os que se alegram, nós devemos considerar uns aos outros, nós devemos estar unidos na mesma fé. Os crentes devem viver em união, desfrutando do amor de Deus, da paz de Cristo, compartilhando com alegria o ensino apostólico. O salmista chega a dizer: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É assim que nós devemos viver como igreja. A igreja deve ser uma igreja sem divisão, sem contenda, sem litígio, sem fofoca, sem briga, sem partidarismo, sem facções, sem intrigas, sem picuinhas, sem ranhuras. Mas nós devemos viver com muito amor, união e paz. É assim que a igreja deve ser. E perseveravam na comunhão, Mas em segundo lugar, nós podemos ver que essa igreja é uma igreja perseverando no partir do pão. E perseveravam no partir do pão. Vamos dizer isso comigo? E perseveravam no partir do pão. E partir do pão aqui é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um meio de graça, é um banquete espiritual que nutre e fortalece a nossa fé. E participando da ceia do Senhor, nós estamos já apontando para aquele último dia, quando Jesus vier, e nós iremos participar das bodas do Cordeiro, e nós teremos então um grande banquete, uma grande ceia com o povo de Deus. Quando nós comemos do pão, nós estamos pensando no corpo de Jesus que foi pregado na cruz. Quando nós bebemos do cálice, nós estamos pensando no sangue de Cristo que nos purificou de todo pecado. E é por isso que Deus nos aceita na sua presença, é por isso que Deus recebe o nosso culto, é por isso que nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque o sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados. E essa igreja então estava celebrando o memorial da morte de Cristo. Eles não se envergonhavam de anunciar o Cristo crucificado. Cristo era o centro de sua mensagem. A mensagem da igreja primitiva era uma mensagem cristocêntrica. Cristo é o centro da igreja, é o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja, é o Senhor da nossa vida, é o Rei dos reis. No entanto, meus irmãos, apesar dos pesares, os cristãos perseveraram no partir do pão. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A ceia, este meio de graça, muitas pessoas às vezes desprezam a celebração da ceia do Senhor.
E por isso ficam raquíticas espiritualmente, ficam fracas espiritualmente, porque abandonam o momento da ceia, não participam da ceia, que é o meio de graça para fortalecer a nossa fé. E esse banquete aponta para esse banquete final, na volta de Jesus, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para habitarmos para sempre com o Senhor, na morada celestial, onde não existe mais dor. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas vejam bem, em quarto lugar, era uma igreja que perseverante na oração. Vamos repetir o versículo 42, todos juntos? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é o fôlego da alma. Não tem jeito da gente viver sem respirar, sem oxigênio nos pulmões. Nós precisamos saber que a oração também é o oxigênio da alma do cristão. Se você parar de orar, significa que você está morto espiritualmente, perdeu a vida de Deus. Sem oração nós não realizamos nada para Deus. Sem oração nada vai acontecer. É por isso que Paulo diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Nós devemos perseverar na oração, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isso vigiando com toda perseverança por todos os santos. Orai sem cessar. Lutero chegou a dizer o seguinte: se eu fracassar em investir 2 horas em oração cada manhã, o diabo terá vitória durante o dia. Ele orava 2 horas pela manhã, para que o Satanás não tenha vitória o dia inteiro. Sem oração, a nossa vida espiritual seca até a morte e não gera frutos. As pessoas hoje estão ocupadas por orar, estão ocupadas demais que não podem mais orar. Elas têm tempo para viajar, têm tempo para passear, têm tempo para estudar, têm tempo para fazer esporte, têm tempo para acompanhar o seu time do coração, têm tempo para a política, têm tempo para os seus afazeres domésticos e o seu trabalho, mas não gastam mais tempo em oração. Já não oram mais. Estão sem o vigor espiritual. E a Bíblia diz que nós devemos ser pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nós devemos orar e orar sem cessar. E esta igreja, que é um modelo bíblico para nós, a igreja primitiva, nos ensina como nós devemos perseverar, tanto na doutrina, quanto na comunhão uns com os outros. Nós devemos amar uns aos outros, tanto no partir do pão, na ceia do Senhor, comer o pão e beber do cálice que nutre a nossa fé, quanto também nas orações. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Vivendo de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Uma igreja que não tem a Bíblia como única regra de fé e prática, ela perdeu o fundamento, ela não tem os seus alicerces. Em uma igreja sem fundamento, ela vai ruir, vai cair, não é a igreja de Jesus. Sem a Bíblia, a igreja se torna uma casa sem fundação, sem alicerce, e seremos levados para lá e para cá, por todos os ventos de doutrina e doutrinas de vento. Sejamos apegados à palavra fiel, não seguindo as doutrinas dos homens e as doutrinas de vento, mas que possamos viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Mas em segundo lugar, como viveremos? Vivendo em comunhão uns com os outros. Se você tem alguma inimizade, reconcilie com o seu irmão. Se você tem algum ressentimento no coração, perdoe. Porque o ressentimento é um veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. A comunhão entre os irmãos é vida. A comunhão é restauradora, é revigorante. A Bíblia diz que essa comunhão é como orvalho
do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho é vida. Juntos, meus irmãos, nós somos mais fortes. Unidos, nós temos mais força para realizarmos a obra de Deus. O atrito entre irmãos esgota a nossa energia, tira o nosso brilho, entristece o ambiente, traz dissabores para os relacionamentos. Quebra os relacionamentos. A comunhão entre os irmãos é abençoadora. Ali ordena o Senhor a sua vida, a sua bênção e a vida para sempre. A união entre irmãos faz Deus chover bênção sobre nós. Paz, harmonia, sucesso, crescimento, avanço no reino de Deus, prosperidade, satisfação, compreensão, saúde, força. Deus ordena a sua bênção onde a paz é cultivada, onde nós vivemos em comunhão uns com os outros. A Bíblia chega a dizer o seguinte: vivei em paz e o Deus de amor e de paz estará convosco. Deus não está no meio da desordem, Deus não está no meio da confusão, Deus não está no meio dos atritos, Deus não está no meio das brigas, Deus está no meio da paz, da comunhão e do amor, porque Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus. Devemos ser uma igreja acolhedora, uma igreja sem picuinhas, sem brigas, sem contendas, sem grupos fechados. Nós devemos ser uma igreja de coração aberto para acolher as pessoas, para amar as pessoas e para levá-las ao conhecimento de Cristo, para que as pessoas possam conhecer o amor maior, o amor demonstrado na cruz do Calvário, onde Jesus derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Como viveremos, meus irmãos? Em terceiro lugar, vencendo as lutas da vida pela oração. E quem é que não tem luta? Quem é que não enfrenta situações adversas? Quem é que não passa por momentos difíceis na vida? Todos nós enfrentamos lutas na família, no trabalho, na empresa, na sociedade, no mundo. Nós enfrentamos muitas lutas. E nenhuma arma é tão poderosa quanto a oração. A igreja primitiva venceu as lutas e as perseguições por meio da oração. A igreja aguardava a descida do Espírito Santo em oração. A igreja orou pela escolha de Matias no colégio apostólico, depois de Judas ter saído do colégio apostólico, ter traído Cristo e ter se suicidado, tirado a sua própria vida. Faltava um, e a igreja orou para que Deus levantasse mais um no colégio apostólico, formando assim os 12 apóstolos. A igreja orou pela, também, ali no templo, com Pedro e João, subir ao templo para a oração da hora nona, 9 horas da manhã, e ali Deus curou um coxo, que havia 40 anos sofrendo desta paralisia, desta doença, e ele foi curado. No momento da oração, quando a igreja se reunia para orar, a igreja estava unida em oração após a soltura de Pedro e João da prisão. Eles foram perseguidos e presos em Jerusalém por causa da fé, e a igreja se reuniu para orar, e diz a Bíblia que o lugar tremeu, pós-oração, o lugar tremeu. A igreja orava pela liberdade de Pedro da prisão, após o martírio de Tiago, porque Herodes mandou que Tiago fosse decapitado, e Pedro estava preso ali em Jerusalém, mas a igreja estava em oração, orando por sua liberdade, orando pela vida de Pedro, e Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, e diz a Bíblia que os portões se abriram, automaticamente. Naquele tempo não tinha controle remoto como nós temos hoje, mas Deus abriu as portas daquela prisão, e Pedro saiu pela porta da frente da prisão, porque Deus enviou o seu anjo, e Pedro foi para o lugar onde a igreja estava orando, na casa de Maria, mãe de Marcos, e ali Rode foi atender a porta, e Pedro batia, e quando Rode foi abrir a porta, ela disse: é Pedro.
E a igreja ficou tão surpresa que falou, é o seu anjo. Mas era o próprio Pedro, ele continuou batendo a porta, até que a porta fosse aberta, e ele deu o testemunho da sua fé, e também do livramento da prisão. O caso, meus irmãos, não é apenas orar, mas é vencer pela oração. Paulo diz, orai sem cessar. Que possamos orar sem cessar no ônibus, na escola, no trânsito, em casa, no trabalho, em todo lugar, é lugar de oração. Orai sem cessar para que o fluxo do Espírito Santo não cesse em sua vida, secando os frutos, os dons e a vida espiritual. A oração é a chave essencial para o crescimento espiritual. Porque muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Enfim, que sejamos uma igreja forte, uma igreja que tem um foco certo, um foco na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que sejamos uma igreja forte no conhecimento da palavra de Deus, uma igreja forte na comunhão, uma igreja forte na celebração da ceia do Senhor, desta alegria que nós devemos ter quando participamos da ceia, que aponta para a cruz, que aponta para o amor maior, para o amor de Cristo que nos resgatou. E todos os cristãos que já participaram dessa igreja, desde 1970, que já partiram, estão nos tabernáculos eternos, por causa do sangue de Jesus, que passou sobre a nossa vida. Ah, meus irmãos, e naquele último dia, nós iremos nos reencontrar, para participarmos do banquete maior, que Jesus está preparando para toda a sua igreja, na consumação dos séculos. Por isso, enquanto aqui vivemos, passando lutas, dificuldades, perdas de entes queridos, nós devemos vencer tudo isso pela oração. Porque pela oração, Deus nos concede as vitórias que todos nós carecemos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?